agradecer pelo teu amor, pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos para com as nossas famílias. Que nós possamos, Senhor, a cada dia te buscar e procurar ser pessoas de uma forma toda especial, que honre ao Senhor, para que desta forma nós possamos ajudar outras famílias a ter um encontro com o Senhor. Perdoe nossos pecados e esteja conosco. Nos ajude em tudo aquilo que precisamos. Ainda na tua santíssima presença, Senhor, nós lhe agradecemos por estarmos aqui e que todos esses que aqui estão representando suas famílias sejam agraciados com as tuas bênçãos, e também, Senhor, aqueles que não puderam aqui estar, que também sejam alcançados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, e que todos nós não venhamos a nos esquecer que temos aí pela frente os 10 dias de oração. É um movimento para a família, e que esperamos estarmos todos aqui na tua Santa Casa para orarmos e louvarmos a Ti, Senhor. Tudo isso nós te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite. É uma alegria muito contente mais uma vez estar aqui. Para você também é? Estar aqui na casa do Senhor e poder ouvir sua voz? Sim ou não? Sim. Para mim é. Ainda mais partilhar com amigos tão queridos e irmãos tão queridos. Eu queria que você fizesse uma coisa antes de eu começar a explanar a palavra de Deus hoje. Eu queria que você olhasse o seu amigo que está do lado e falasse para ele que você está muito feliz em vê-lo aí junto com você. Cumprimente seu amigo, fala que você está feliz por vê-lo aqui na igreja. Isso, vocês não imaginam como é bonito ver essa cena, viu? De irmãos queridos cumprimentando. É uma alegria realmente se encontrar, principalmente aqui na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, a sua voz, para nos guiar, nos confortar, como sempre ela faz. Bom, eu escolhi esse hino para que nós cantássemos antes de começar a mensagem dessa noite, Ele Reina. E a mensagem de hoje parte do pressuposto que Deus está sobre todas as coisas. Ele é Rei hoje e sempre. Então, eu vou buscar uma mensagem que ontem foi falado um verso aqui no culto, e a pregadora ela mencionou um verso da Bíblia que está lá em 2 Crônicas 7,14. Eu queria que você fosse até lá agora, e é a partir desse texto que nós vamos usar como base para a nossa pregação de hoje. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Acharam? Quem achou, diga achei. Glória a Deus, né? Ouvi muitos achei. Então vamos ler. Acharam?
Acharam? Amém? Então vamos ler. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É um texto lindo, é um dos textos que eu já ouvi muito sendo pregado, e ele se encontra num contexto de aliança. O livro de 2 Crônicas relata a história de Israel, do povo de Deus, quase que por 400 anos, desde a construção do templo de Deus pelo rei Salomão, até a libertação do povo de Deus do exílio, pelos quais eles foram exilados próximos 70 anos em Babilônia. E ele conta principalmente a história dos grandes reis de Israel, os reis que realmente tiveram aliança com Deus, como Asa, Josafá, Joaquim e outros. Porém, esse momento que esse verso se encontra é num verso que Deus está falando com Salomão, estabelecendo uma aliança com esse rei. E ele está dizendo para o rei: se o meu povo, esse qual você vai estar reinando, Salomão, se ele se humilhar, se ele orar, e se ele me buscar, então eu perdoarei e sararei sua terra. E eu fiquei pensando por que Deus disse esse texto ao rei Salomão, nesse momento de aliança. Você deve conhecer bem a história do povo de Deus. O rei Salomão ele foi fiel e temente a Deus durante alguns anos, mas nem sempre foi assim. Depois a idolatria invadiu o coração dele e o povo de Deus através dele. Durante um tempo ele foi fiel, mas durante um tempo ele se esqueceu da fidelidade a Deus. Ele teve muitas mulheres, muitas concubinas, e elas trouxeram seus deuses para dentro do povo de Deus, e eles começaram uma grande idolatria. Eles começaram a se esquecer de Deus, da fidelidade a Deus, da dependência de Deus, e eles pecaram contra Deus. E isso aconteceu. Então eu fiquei pensando, por que será que Deus colocou esse verso logo no começo do reinado de Salomão? Deus sabe todas as coisas. Ele reina. Ele sabe o fim desde o princípio. E ele disse isso para Salomão logo no começo. E nós temos esse texto na Bíblia. E nós sabemos que o povo, ele se dividiu depois da morte de Salomão em dois. O povo do norte, em Samaria, o reino de Israel com suas 10 tribos. E o reino do sul, em Jerusalém, com suas 2 tribos. O povo do norte foi destruído em 722 a.C., pelo Império Assírio. Eles foram espalhados pela terra, eles foram conquistados, destruídos pela sua idolatria. Eles não quiseram orar, se humilhar e não se voltaram para Deus, mesmo Deus enviando profetas e profetas até eles. E o povo de Judá não percebeu que isso também ia acontecer com eles. E eles não se arrependeram, não se voltaram para Deus e foram também destruídos. E essa história é contada no livro de Daniel, quando ele mesmo é levado cativo para a Babilônia no ano 605 a.C. Houve 3 invasões babilônicas em Jerusalém, que destruiu Jerusalém, inclusive o templo de Deus. Em 605 foi a primeira delas, onde o profeta, o nosso chamado profeta Daniel, foi levado ainda jovem. E ele começa a relatar a história do fim do exílio. E nós vamos ver o que aconteceu no fim desse exílio. Quero convidar vocês agora no livro de Daniel, ao profeta Daniel. Nós vamos viajar no tempo agora, próximo aí de 400 anos, e vamos ver o que aconteceu então com o povo de Deus. Lembre-se do verso que nós lemos como base. E agora vamos ler o capítulo 10 de Daniel, a começar pelo verso 1, e nós vamos ler até o verso 8. Capítulo 10 de Daniel, do verso 1 ao verso 8. Acharam? Sim. Amém. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca.
nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Paremos aí. O livro de Daniel, capítulo 10, começa falando do 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Nós lembramos que Nabucodonosor foi o conquistador de Judá. Ele foi lá, sendo usado por Deus, destruiu o povo de Jerusalém e levou todo o povo da tribo de Judá ali e a outra tribo para Babilônia. E aí eles ficariam cativos durante 70 anos, que era a profecia bíblica. E aqui estamos lendo que no 3º ano do rei da Síria, Ciro, Daniel teve uma visão de grande conflito. E a revelação diz que ele teve inteligência da visão. E ele ficou mal 3 semanas. Ou seja, 21 dias. 21 dias. E quando ele teve essa visão do grande conflito, que haveria e havia entre eles, ele passou mal. Ele ficou tão mal que ele se desfigurou. Ele mudou sua cor. E se nós lemos o verso 9, você vai ver que o rosto dele ele caiu sobre terra. Ele perdeu todas as suas forças. Ele não conseguia mais ficar em pé. Tamanho foi a visão triste que ele teve. Eu acredito que ele teve foi um grande pesadelo nessa visão. Eu nunca caí com o rosto em terra de tanto desafeto de alguma coisa. Eu não sei se aconteceu isso com você já. Você já chegou a ver alguma coisa, ou ouvir alguma coisa que de tanto desalento e tristeza você caiu no chão e perdeu todas as suas forças? Pois é, Daniel fez isso. Ele ficou tão triste que ele caiu por terra. Mas o texto diz que quando ele teve essa grande visão, ele ficou 21 dias mal. E o que ele fez? Ele fez um semi-jejum. Ele se abnegou. Ele se tratou com uma autonegação para poder entender o propósito daquilo que ele tinha visto. Ele fez como um semi-jejum. E nem óleo ungido ele derramou sobre ele mais. Isso mostra uma coisa para nós, irmãos. A visão era de um grande conflito. Era de um grande conflito. E o texto diz que ao mesmo tempo que Daniel entendeu e viu com grande inteligência, e ele cai por terra e ele faz o semi-jejum para poder entender o que Deus queria revelar a ele, outros não entenderam o grande conflito. E fugiram e se esconderam. E aqui uma primeira grande aplicação para nós, filhos de Deus. Alguns de nós não entendem o grande conflito na nossa vida, na nossa realidade diária. Muitas vezes nós ouvimos coisas, vemos coisas das quais nós não nos agradamos. E em vez de nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus, jejuarmos a Deus para entender o propósito daquilo, a gente muitas vezes foge, se esconde e corre do problema. Daniel não fez isso. Daniel, atormentado, ele se humilha. A Bíblia diz que ele pranteou. E esse pranteei pode ser traduzido como lamentou, ou se humilhou perante Deus, para poder entender por que aquilo estava acontecendo na vida dele. O grande conflito está presente hoje na minha vida agora. O grande conflito está presente na sua vida agora. E em todos os momentos, enquanto você viver, você vai estar vivendo um grande conflito. Entre o bem e o mal. Entre as forças de Deus e entre as forças de Lúcifer, ou Satanás. Todos os momentos você vai estar vivendo essa luta. Todos.
E não há como você ser neutro. Não tem nenhum minuto da sua vida que você escape dessa guerra. Você está inserido, assim como eu e como qualquer outro ser humano nesse mundo, num grande conflito. E o problema é que às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós ouvimos coisas que não gostamos e nos afastamos das pessoas. Às vezes na própria igreja nós ouvimos coisas que não queremos, ouvemos coisas que não queremos e nos afastamos da igreja e do nosso próprio irmão. E não entendemos às vezes que não foi ele que falou a nós. E eu conheço um relato bíblico que diz assim, palavras do próprio Jesus, que disse a um dos discípulos dele: arreda o pé de mim, Satanás, porque para mim tu é pedra de tropeço. Então eu imagino um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, o apóstolo Pedro, foi usado um momento por Lúcifer para poder desviar Jesus dos seus planos. E eu imagino eu. E o cuidado que eu tenho que ter para não ser aquele que desvia um irmão da igreja. Você já deve ter visto sim e ouvido coisas que você não queria aqui dentro. Você deve ter acontecido isso com você lá fora também. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as forças do mal se unem para derrubar você da sua fé em Jesus Cristo. Da sua fé na igreja, na liderança da igreja, em tudo que você conhece de puro e santo. O mal está a todo momento tentando você tirar dessa fé. E se você não tiver consciência clara que você vive num grande conflito, você vai se esconder, você vai fugir. Daniel teve inteligência e entendeu o grande conflito que ele vivia. Sabe, às vezes no trabalho a gente passa por isso também. Momentos difíceis, de turbulência. Às vezes na escola, para quem estuda, você deve viver esses momentos também. Às vezes na sua própria família, você deve ouvir e ver coisas que você não gosta. Eu quero dizer para você uma coisa. Seja como Daniel. Tenha uma inteligência e uma autonegação de si mesmo, a qual busca Deus a todo momento, para que você possa entender o porquê que Deus está permitindo aquilo na sua vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, não é por acaso. Não é. Porque Deus reina sobre todas as coisas. E Ele cuida de você em todos os momentos. E vamos ver o que Deus fez depois que Daniel se humilhou e orou buscando entendimento da visão. O verso 10 diz assim de Daniel: eis que certa mão me tocou, quando ele estava caído em terra, quando ele estava jogado, sem forças. Olha o que ele diz: eis que certa mão me tocou e sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que interessante. Um anjo aparece a Daniel, um ser maravilhoso, aquele sobre o rio, que brilha como a luz do berílio do ouro puro de Ufaz. Um ser maravilhoso aparece a Daniel, e ele diz a Daniel, ele levanta Daniel, ele levanta aquele pobre homem caído, que entendeu a grande visão do conflito, e ele fala: levanta, levanta, porque você é um homem muito amado. E ele fala na terceira pessoa, ele não fala eu te amo, ele fala você é um homem muito amado. E sabe por quem que Daniel é amado? Por Deus. Por Deus. E ele fala: levanta. E Daniel levanta, tremendo. Tremendo, ele levanta. Mas ele levanta. E a mensagem diz mais do que ele é só um homem amado. Ele diz que Deus respondeu a oração dele desde o primeiro dia que ele se pôs a humilhar e a orar a Deus. Desde o primeiro dia de humilhação de Daniel, Deus já mandou o anjo para estar com ele. E aqui mais uma aplicação para você e para mim. Não importa a dificuldade que você viva, não importa o momento que você esteja vivendo agora, não importa o grande conflito que esteja passando na sua vida, na sua família agora. Se você se humilhar e ajoelhar e orar, como nós vamos fazer nesses 10 dias de oração, Deus vai mandar o anjo mais poderoso dele para você no primeiro dia que você fizer isso. No primeiro dia, ele vai responder suas orações.
e vai colocar ao teu lado, ao lado dos seus problemas, o anjo mais poderoso que ele tiver. Mas o texto continua e diz assim, no verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Quem era esse príncipe da Pérsia que estava resistindo Daniel? Filho de Ciro, conhecido como Cambises. Qual é a história que eu contei para vocês no começo? O povo de Deus foi levado cativo, exilados em Babilônia. E eles tinham uma profecia que ficariam lá durante 70 anos. E viria o libertador. Ciro seria o libertador do povo. Então imagina Daniel e aquele povo todo cativo, sofrendo com os pecados da idolatria, vivendo um modo escravo. E agora aparece Ciro, que seria o libertador do povo. E o que acontece? O príncipe não quer libertar o povo. Mas a Bíblia diz que quem veio estar do lado do anjo para vencer essa guerra foi Miguel. Miguel. E quem você acha que é o Miguel aqui? Um anjo poderoso? Eu vou dizer para vocês quem é o Miguel. Miguel significa quem é como Deus. Foi o nome de vários homens do Antigo Testamento. Micael, por exemplo, Números 13:13. Contudo também o nome de uma pessoa celestial exaltada, um príncipe, um chefe. Em outros textos ele é apresentado como o grande guardião de Daniel e de seu povo. Por exemplo, você pode ver no verso 21, ou capítulo 12, verso 1. O arcanjo que disputou com o diabo em Judas 9, pelo corpo de Moisés. E o comandante dos anjos do Senhor, que derrotou Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu, em Apocalipse 12, 7 e 9. Portanto, parece que esse Miguel é o príncipe do exército, ou seja, o próprio Cristo. Quando a luta ficou difícil para o anjo, quando ele não conseguia mais convencer o rei e o príncipe da Pérsia de libertar o seu povo, quem que veio à guerra? Jesus. E aqui está o ponto crucial que nós devemos entender o que acontece com a nossa vida. Como que alguém espiritual luta com alguém natural? Como? Quem que estava aqui impedindo que o príncipe da Pérsia libertasse o povo de Deus? Quem que estava querendo atrapalhar os planos de Deus aqui? Quem você acha que é? Satanás. Satanás falava ao príncipe da Pérsia para que ele não libertasse o povo de Deus. A luta não era de Daniel com o rei ou com o príncipe, era de Jesus com Lúcifer. Um querendo dominar para que o povo de Deus não fosse liberto, e um chamado Lúcifer, Satanás. E isso acontece hoje também. O governante do povo naquela época era Ciro, e Deus já tinha dito que ele seria o libertador de Israel. Mas agora Satanás tenta entrar na família, na vida do rei, para que ele impedisse os planos de Deus. E quem é que estava soprando isso nos ouvidos de Cambises, que era filho de Ciro? Satanás. Você acha que os nossos governos sofrem a mesma influência hoje? Por que você acha que sofre com a alta da gasolina, meu irmão e minha irmã? Por que você acha que sofre com cada vez mais inflação de um governo que fala que não tem inflação? Por que você acha que sofre com a crise que existe no mundo hoje? Por que você acha que está cada vez mais difícil conseguir sustentar uma família, uma casa? Por que você acha? Você acha que a nossa luta é contra a carne? Nunca foi. O livro de Efésios 6,12 diz isso. A nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades do mal que tentam governar esse mundo. E eu pergunto a vocês, eles são poderosos, sim ou não? Sim, mas quem é que reina sobre tudo? Deus. Você deve ter medo deles? Não. Porque quem reina sobre tudo é Deus. Você deve ter momento do grande conflito que você está vivendo na sua vida agora? Não. Porque quem reina sobre tudo é quem? Deus. Se eu perguntar aqui quem tem problema, quantos vão levantar as mãos? Levanta a mão para mim ver quem tem problema. Se
Se você não tiver, eu vou passar uns meus para você aí. Né? Eu tenho bastante, irmãos. E é isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Muitas coisas nós não compreendemos na nossa vida. Nós não entendemos por que elas acontecem. Mas isso não deve fazer nós corrermos ou evitarmos os problemas. Deve fazer com que tenhamos inteligência e que nos humilhemos aos pés de Deus, para que Ele nos revele os seus planos, para que Ele nos fortaleça, para que Ele venha lutar por nós. Porque se nós nos humilharmos e orarmos, Ele vem lutar por nós e Ele nos dará a vitória. Você acredita nisso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso, eu quero ouvir bem forte para ver se você acredita mesmo. Porque o texto diz que quando Miguel veio, ele deu a vitória sobre o rei da Pérsia. Ele venceu. Mas antes Daniel fez o quê? Se humilhou, orou. E com certeza não foi somente ele. O povo que queria libertação deve ter orado também. Assim como eu e você queremos libertação desse mundo mal, desse mundo de escravidão do pecado. Eu não sei quantos de vocês assistem noticiário, jornais, programas de TV, mas eu estou cansado de ver coisa ruim. Eu estou cansado de ver coisa triste. Eu não sei mais o que fazer para o meu filho não ver alguma coisa que contamine a cabeça dele. Eu não sei o que fazer. Os desenhos da minha época já não eram tão bons, mas hoje são extremamente violentos. Os filmes de hoje são extremamente violentos, ensinando moralidade e assim por diante. E as coisas que nós vemos, vamos, lugares que vamos, todo lugar está um grande conflito, e eu não sei mais o que fazer para que meu filho não veja, não esteja nesse mundo. Mas Jesus orou para que nós não fôssemos tirados desse mundo, e sim guardados do mal. Mas Deus pede que nós façamos uma coisa: nos humilhemos e oremos a Ele, para que Ele possa atender nossas orações. Você acha que Deus não sabe o que você está passando agora? Você acha que Deus não sabe o que você enfrenta? Ou o que você enfrentaria, ou o que você vai enfrentar? Ele sabe todas as coisas. Mas no momento que você se dobra, o mundo vê, o mundo invisível que você não vê, as hostes celestiais do bem e do mal vê quem é que você crê, e quem é que você adora, e quem é que é o teu rei. Quando você se ajoelhar na sala da sua casa e família e orar, ou no seu quarto, você está confessando ao universo que Deus é o teu rei. E naquele momento Ele pode agir na sua vida e sarar a sua terra. Daniel estava enfrentando uma luta e ele caiu no chão de tanto sofrimento, de tanta dor que ele viu, que o seu povo ia passar e que ele ia passar se o Ciro não libertasse o povo. Mas no verso 18 diz assim: então me tornou a tocar. O anjo tocou de novo em Daniel, aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu o tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, futuro. Mas eu te declararei o que está expresso na verdade, na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então o anjo toca de novo Daniel, porque ele voltou a enfraquecer, e fala para ele: você é um homem muito amado, você é muito amado, não temas, ser forte, ser forte. E a palavra de Deus fortaleceu aquele homem, e ele se levantou. E Deus disse a ele que iria continuar pelejando contra o rei da Pérsia, que é quem estava pelejando contra o seu povo, e daria a vitória a ele. E por toda a sua vida, quem estaria com ele seria o seu anjo e Miguel, o próprio Deus. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você também? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você é muito amado. Você é muito amada. E que Ele e seus anjos estão com você em todos os lugares e por todo o tempo. Você acha que algo pega Deus de surpresa? Você acha que Deus não sabe o que você vai enfrentar? O que você vai enfrentar? O que Daniel enfrentaria? Você acha que Deus tem algo que surpreende a Deus? Você sabe que não. Na teoria.
Mas às vezes na prática, irmãos, eu vejo que a gente desfalece. A gente cai por terra. A gente foge. A gente murmura. A gente reclama. E a gente não se humilha e não ora. E aqui está o segredo para que você vença os seus conflitos. Deus já falou para o povo, antes deles caírem, o que eles deveriam fazer. E eles não fizeram. Eles não se humilharam a Deus. Eles não oraram a Deus. E eles caíram em idolatria. E nós sabemos o que aconteceu com eles. Eles foram exilados. Que era a última coisa que aconteceria com o povo descrito em Deuteronômio. Quando Deus fala das bênçãos e da maldição pela desobediência. E você e eu hoje somos chamados a se humilhar e a orar para Deus. Para que possamos vencer os nossos conflitos. Eu perguntei para vocês se vocês têm problemas. Se vocês têm dificuldades. Todos levantaram a mão. Mas e agora se eu perguntar para você? Quem tem se humilhado? Quem tem orado? Não precisa levantar mãos, mas quantos de vocês fazem isso? Estão fazendo isso? Então é para você refletir. Aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos, que seria o meio para alcançarmos a vitória, é exatamente aquilo que nós não fazemos. Nós queremos lutar com as nossas forças, com as nossas habilidades, com a nossa astúcia, mas a gente não faz o que Deus pediu. Mas a promessa de Deus é que Ele vai estar com você e não importa onde você estiver. Que o príncipe Miguel e seu anjo vai estar com você. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Acredita? Sim. Tomara que seu problema, que é um grande problema, se torne pequeno através desse sim. Um pastor uma vez me disse uma frase que eu gosto de lembrar e sempre levo comigo isso. Quanto maior a sua preocupação, menor a sua fé. Quanto maior a sua fé, menor a sua preocupação. A fé é inversamente proporcional à nossa preocupação. Se você anda muito preocupado, se você anda muito ansioso, angustiado aí, é porque a sua fé está vacilante. Agora, se você não está muito preocupado aí, se você tem problemas, mas está com fé, você não deve estar preocupado. Ou não deve ficar preocupado. Deus promete para você que vai estar com você. Jesus peleja por nós contra os governos, contra todas as forças satânicas. Não importa quem esteja lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, queridos e irmãs. Não importa quem for o presidente eleito ano que vem. Não sei quem vai ser. Os nossos governantes. Não sei quem vai ser. Nós vamos estar vivendo um grande conflito do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas nós temos que orar e se humilhar a Deus, porque Ele vai lutar contra nós e por nós, contra esses poderes do mal. O inimigo influencia nossos governantes para oprimir nós, para deixar cada vez a gente mais fraco, cada vez mais sem ação, cada vez mais sem poder, cada vez mais para baixo e quer nos jogar por terra. Mas se você se humilhar e orar, Deus, Ele vai se levantar e Ele vai colocar esses governantes no lugar dele e nós vamos vencer essa guerra. Desde as coisas mais simples da sua vida até as maiores, Deus pode vencer e vai vencer por você. E por mim também. E essa promessa está descrita que haveria a libertação do povo de Israel. E não importa o que o mal fizesse. Deus já tinha falado que ia libertar eles, depois de 70 anos. Então será que o diabo agora, influenciando os reis, os governantes do povo de Deus, para não libertarem ele, vocês acham que eles teriam poder? Claro que não. Deus já tinha falado. Depois de 70 anos, eu vou libertar vocês. Vocês vão estar libertos. Mas será que mediante as promessas de Deus, nós também não devemos orar? Devemos. E buscá-las. Foi o que Daniel fez. Daniel tinha promessa. Daniel leu crônicas antes dele. Daniel leu Jeremias antes dele. Daniel tinha o próprio Jeremias do lado dele quando eles foram levados a cativeiro. Jeremias foi o último profeta enviado a Judá, a Jerusalém, antes que eles fossem levados a cativeiro. E eles foram juntos levados a cativeiro. A Bíblia só não revela como Jeremias terminou a sua história. Mas Daniel e eles foram juntos.
Daniel sabia da profecia dos 70 anos. Imagina vocês, meus amigos e amigas, imagina que Deus está prometesse voltar semana que vem. Como é que você estaria agora? Como é que você estaria agora? Feliz ou triste? Feliz ou triste? Eu nem sei como eu estaria muito feliz. Seria uma alegria realmente muito contente. E imagina que agora eu fico sabendo que não vai vir mais, que não vai acontecer mais a libertação. Como é que você vai ficar? Terrivelmente triste. Foi isso que aconteceu com Daniel. Ciro estava lá, ele seria o libertador. Daniel conhecia a profecia, mas o príncipe da Pérsia estava tentando atrapalhar os planos de Deus. Mas o que Deus fala, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. E outro profeta, além de Jeremias, falou da libertação do povo e que seria para o Ciro. Lá no livro de Isaías, capítulo 45, você vai ver o desfecho final dessa história. E o que é que Deus tem para nós essa noite. Capítulo 45 de Isaías. Diz assim. Então vamos ler do verso 1 ao 5. E depois eu vou ler pequenos trechos da repetição da palavra de Deus para nós, para você entender quem é Ele na minha vida e na sua vida. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha o que a Bíblia está falando, que Ciro, um rei pagão, era ungido do Senhor. E vocês sabem o que quer dizer ungido? Aquele que é designado para um ofício. Ungido foi Jesus, chamado Mexíaca. E a mesma palavra é usada aqui para Ciro. Ciro seria um tipo de Cristo. Ciro agora seria um libertador do povo de Israel, assim como Cristo é o nosso libertador. Assim diz Ciro, verso 1, capítulo 45 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. E o verso 6, para que saiba até a nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E se você for para o verso 12, ele continua dizendo: eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Verso 18, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. O verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E o capítulo 46, verso 9, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Em pequenos trechos da Bíblia nós vemos Deus repetindo a mesma frase. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Eu estendi os céus, eu criei a terra, eu fiz todas as coisas, eu fiz para ser habitada, não para ser um caos. Orem a mim, voltem-se a mim, e eu liberto vocês, eu sararei sua terra, eu curarei vocês, não há nada acima de mim, porque eu sou Deus e não há outro. Essa coisa mais maravilhosa que eu creio que você poderia ouvir nessa noite, é o que eu ouvi quando estudei esse sermão. Deus falou no meu coração: eu tenho conflito, eu tenho problemas, e eu sei que eles são causados muitas vezes por Satanás, tentando impedir os planos de Deus para a minha vida. E você deve entender isso também, irmão. Deus já sabe a sua história do começo ao fim, mas Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar o plano de Deus que Deus tem na sua vida.
Mas eu quero dizer uma coisa: se você se humilhar e orar, e jejuar, pedindo a compreensão da palavra de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida, não tem por que você cair. Não tem por que você cair sobre terra. Deus te dará a vitória. Não importa qual seja o seu problema, Ele vai te dar a vitória. Porque não há nada, nem ninguém superior a Deus. Ele é Rei e Ele reina para todo sempre. Que você possa levar isso no seu coração. Que você possa entender a importância desses 10 dias de oração e colocar em primeiro lugar na sua vida e na sua família Deus. Porque Ele é tudo. Ele reina e Ele quer te dar a vitória. Como deu a Daniel, Ele vai dar a você e a mim também. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Vai cantar a música de novo, que eu pedi no começo, Ele reina. Eu queria que você cantasse ela com todo o seu coração. E acreditando nesse Deus impossível, que reina sobre todas as coisas. Que Ele vai sarar a sua terra também. Vai curar os seus problemas. E vai te dar paz. Porque Ele disse: se a paz contigo e ser forte, porque você é muito amado. Você é muito amado. Enquanto elas cantam, se você acredita que Deus reina sobre todas as coisas, se você quer que Ele saia da sua terra e deseja nesses 10 dias de oração se humilhar, orar a Ele, eu quero que você venha até aqui à frente, que eu também vou orar com você, como família que somos aqui na Igreja de Vida Santa Maria. E que nós possamos ficar em pé e tocar um, ok? Senhor.
Sabe, esse é um rei que ele nunca deixa o seu trono vazio. Ele sempre é Deus, ele é sempre Deus. Ele sempre será o seu guia, o seu protetor, sempre será o seu escudo. Louve-se Deus por toda a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Estão vendo o que eu estou fazendo na minha esposa aqui? Faça na sua pessoa que está do seu lado. Deus tem um recado para você e para mim nessa noite. Que você é uma pessoa muito amada. E você sabe o quanto que Ele amou. Que Ele entregou a vida por você. O que você acha que é impossível para Ele? Nada. Mas Ele tem um outro recado para você. Ser forte. Ser forte e tenha paz. Se humilhe e ore todos os dias. Mediante o grande conflito que você tem enfrentado. E Ele vai mandar um anjo dele para você. Se o anjo não for capaz de vencer o mal, ele mesmo virá para derrubar as hostes do mal. E ele vai te dar a vitória para você e para a tua família. Eu não sei se seu filho está longe da igreja. Eu não sei se seu marido, sua esposa, seus amados, seus amigos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Nada pode atrapalhar os planos de Deus. E mais uma vez eu vou dizer, se você se humilhar a orar, Ele vai atender suas orações. Ele inclina os ouvidos para ouvir as suas orações. E Ele vai vir para te dar vitória. Amém. Você acredite nisso. E que você, todos os dias, quando estiver aqui na igreja com os irmãos, onde estiver, fortaleça o teu irmão. Levante o teu irmão. Peça para que ele se levante e olhe para Deus. E olhe para Deus. Porque Deus é poderoso. E assim eu quero orar com vocês essa noite. Senhor Deus e bom Pai, estamos aqui como família. E sabemos que somos muito amados por Ti, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe cada família que veio aqui na igreja de Santa Maria hoje. Amém. E quero pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo essa transmissão via Facebook. Que o Senhor abençoe a cada um deles, a família deles. E que o Senhor os ajude em cada luta contra o mal que eles enfrentarem nesse mundo, Senhor. Que o Senhor se incline, Pai, e ouça nossas orações. Que possamos a cada dia nos humilhar e orar. E lembrar que só o Senhor pode nos dar a vitória. Amém. Que a nossa luta é contra não a carne, mas contra as potestades do mal, que tentam nos derrubar, nos jogar por terra. Nos levante, Senhor, nas horas de dificuldade e de fraqueza. Nos levante, Senhor, e nos dê força. Abençoe a cada pessoa que está aqui hoje. E leve-nos para essa semana desconhecida, com a certeza da vitória, que o Senhor está conosco. E até a sua volta, seremos vitoriosos, graças ao Teu amor e ao Teu cuidado para cada um de nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, irmãos. Vocês receberam ontem uma revista, que é dos 10 dias de oração,